Então beleza, galera, agora a gente vai começar a nossa segunda aula, né? Onde a gente vai estar explorando a estrutura e criando o primeiro teste e entendendo os comandos básicos do Cypress, né? Então vamos iniciar com o índice, onde nós vamos ver a estrutura de pastas do Cypress, criando o primeiro teste e entendendo os comandos básicos. Bom, estrutura de pastas do Cypress. Ao rodar o comando npx cypress open, o Cypress cria automaticamente algumas pastas importantes, sendo elas o Cypress, né, end-to-end, E2E, onde ficam os testes automatizados, a pasta Features, que são os arquivos JSON com os dados mocados, né? Tem a pasta Support, que são os arquivos de suporte e comandos reutilizáveis, que a gente vai ver mais para frente nas outras aulas. Tem também o arquivo cypress.config.js, né? Basicamente é o arquivo de configuração do Cypress. Aqui tem uma dica muito legal, né? Que para organizar melhor os testes, você pode criar subpastas em Cypress /end-to-end com o nome da funcionalidade ou módulo testado. Criando o primeiro teste, crie um novo arquivo dentro da pasta E2E com o nome primeiro teste.ci.js com o conteúdo abaixo, né? Então aqui eu vou dar um exemplo, primeiramente eu vou dar um exemplo e depois eu venho para fazer a prática com vocês, tá? Então nesse exemplo aqui a gente tem o describe, que seria uma página inicial, né, um ambiente do sistema, o it, aonde deve exibir o texto de boas-vindas, aqui é um callback, né, aonde a gente passa o ci.visit, que o ci.visit no Cypress é para abrir um novo navegador, né, e o ci.contains, contém esse texto bem-vindo na tela. Então o ci.visit ele acessa uma base URL configurada, que a gente já configurou na aula anterior. Quem não assistiu é só verificar um vídeo anterior a esse, que você vai ver como é que funciona. E o ci.contains ele faz tipo um assert, né? Esse texto está presente na tela? Esse texto, no caso, bem-vindo. Verifica se os textos estão presentes na tela. Se tiver presente, o teste vai passar. Se esse texto não estiver presente na tela, esses textos não vai passar. Então aqui a gente escreve isso aqui, tá? E aí a gente utiliza o comando para rodar o teste. Você lembra qual é? npx cypress open. Entendendo os comandos básicos. Bom, describe define um grupo de testes. Exemplo, página inicial, login, cadastro e etc. It define um caso de teste dentro do grupo. Exemplo, deve exibir o texto de boas-vindas, deve realizar login com credenciais válidas, deve criar usuários dentro de um ambiente. É um exemplo, tá? O CI é o objeto global do Cypress, com os comandos de automação. Exemplo, ci.visit, ele vai visitar essa URL do Google. ci.contains, esse texto aqui, essa string, esqueceu a senha, ela fica visível naquela página? Se ficar, o teste passa. Aí aqui embaixo tem um resumo, né? Describe é igual a conjunto de testes, it é igual a um teste específico, CI igual a comandos para simular ações no navegador. Conclusão. Você já entendeu a estrutura básica do Cypress, criou seu primeiro teste e aprendeu os comandos iniciais. O que vem a seguir? No próximo material, vamos trabalhar com elementos HTML e seletores, como clicar ou preencher campos, entender a diferença entre comandos .get, .type e click, criar testes simulando ações reais do usuário. Então, galera, basicamente a gente já verificou isso, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai estar criando um teste. Deixa
Deixa eu diminuir aqui para a gente poder fazer. Então a gente vai estar criando o nosso arquivo, né? Criar um arquivo primeiro teste. Então a gente vai estar vindo aqui no E2E, New File, vou escrever primeiro traço teste.ci.js. Pronto, você percebe que tipo apareceu dessa forma, né? Aqui, agora a gente vai escrever describe. Vou tentar colocar do jeito que está aqui. Página inicial. Vou dar um callback. Aí eu jogo it. Eu vou escrever assim, deve validar se o texto, vou pegar aqui um texto, esse texto aqui de Source Demo, se esse products aqui, ele aparece na tela. Então eu vou jogar aqui, ó, eu vou jogar aqui, validar se o texto product foi carregado. Posso jogar isso na tela, tá? Aí o que é que acontece? Já passei a URL ela está sendo chamada aqui em cypress.config, beleza? Show. Aí o que é que acontece agora? Aí a gente vai passar o contains, né? Então a gente passa o contains aqui. Pronto. Então o que é que eu vou fazer aqui, galera? Eu criei o primeiro teste, né? Aqui está um pouco diferente, né? Mas vai acontecer a mesma coisa. Aonde eu quero página inicial, deve validar se o texto product foi carregado, né? Então eu vou acessar a URL, bora ver o que é que vai acontecer agora. Vou dar um Ctrl S, vou vir no terminal, new terminal. Git bash, vou rodar o npx cypress open. Vou rodar isso aqui. Vamos ver se a gente já vai entrar na tela inicial, onde aparecem os produtos, né? Vamos ver. Tá abrindo Cypress, end-to-end, Chrome. Vamos escolher, aqui aparece todos os testes que a gente tem lá no nosso VS Code. No caso a gente quer rodar o primeiro teste. Vamos ver se vai dar certo, se vai falhar. Vai falhar. Falhou. Por quê? Por que falhou? Porque aqui não está aparecendo a tela de products. Ainda tenho que fazer o login. Então, como é que eu poderia fazer essa validação? Basicamente, eu poderia vir aqui com esse texto e jogar aqui no meu VS Code. Então, em vez de products, eu vou colocar Swag Labs, né? E aí eu rodo de novo. E agora deu certo. Ó, foi carregado com sucesso, né? Daí eu poderia ver se realmente está funcionando. Então eu colocaria, sei lá, vários S's aqui. Bora ver se vai rodar, se vai dar certo. Não deu certo, porque não existe. Então essa validação que nós estamos fazendo aqui não encontrou essa string, porque essa string ela não existe, esse texto não existe, tá? Beleza. Então a gente já rodou e já funcionou esse primeiro teste, né? Então vamos ver aqui se tem mais alguma coisa que a gente deveria estar aprendendo. Entendendo os comandos básicos, pá. Beleza, a gente já viu isso, né? Então o que é que a gente vai ver agora? A gente vai trabalhar com elementos HTML e seletores, né? Como clicar ou preencher campos, entender a diferença entre comandos .get, .type e click e criar testes simulando ações reais do usuário. Então a gente vai para o segundo conteúdo, trabalhando com elementos HTML
simulando ações reais, né? Então vamos lá. O índice para esta aula é selecionar elementos HTML usando ci.get, preencher campos com ci.type, clicar em botões com ci.click e simular ações reais de um usuário, como preencher o formulário de login. Então aqui, selecionar elementos com .get. O Cypress usa CSS Selectors para encontrar elementos na página. Então aqui eu estou trazendo um exemplo, né, de vários gets, né, que a gente pode estar utilizando para encontrar um elemento, um seletor na tela. O que é seletor? É um campo, um link, um botão, né? Então aqui eu estou passando o ci.get input, né? Seleciona todos os inputs. Então assim, se tiver vários inputs numa tela, né, vários textos, a gente precisa encontrar um seletor que se encaixe perfeitamente naquele input que a gente quer. Então se a gente tem mais de um input na tela, a gente tem que descrever de uma forma mais específica, porque se a gente colocar dessa forma aqui, a ferramenta ela vai se perder na hora que a gente for rodar o teste, né? E tem o ci.get e-mail que a gente está pegando pelo ID. Esse jogo da velha aqui representa o ID, né? Então seleciona o elemento com ID igual a e-mail. O ci.get.btn-login seleciona elementos com classe btn-login, né? Que no caso são botões. ci.get forma input name igual a senha. Então aqui, esse exemplo de seletor ele é um input com atributo name que representa igual a senha dentro de um formulário. Então é algo mais específico. Comandos.type-click. Estes comandos simulam ações que um usuário faria. .type digita o valor em um campo de texto. Exemplo abaixo. Então aqui eu tenho dois exemplos, tá? Eu tenho aqui, vamos supor que uma tela de login. Então eu passo ci.get, pego o seletor de e-mail, .type, e nesse type eu escrevo dentro do input, né? Dentro do campo, o e-mail. Aí eu passo ci.get, pego também pelo ID da senha, no caso, né? E escrevo dentro do campo senha. Depois que eu fizer tudo isso, eu vou usar o .click, que clica em um botão, link, checkbox, radio button e etc. Tá? Então eu passo ci.get, pego o seletor que nesse caso, nesse exemplo é .btn-login, .click. Então eu vou preencher o e-mail, vou preencher a senha, vou clicar no botão para acessar, tá? Então aqui, criando um teste real simulando o login. Então aqui eu tenho um forms, né, no caso um HTML, que está me dando aqui o ID e-mail, o ID senha e a classe, que no caso é o botão, né? Aqui a gente está pegando pelo seletor, botão, mas eu poderia pegar também assim, sei lá, ci.get, aí eu passaria aqui o texto e aqui eu botaria login, né? Que também ia funcionar. Então eu colocaria entrar, né? Aqui dentro, entrar. Que aí quando o teste fosse sendo executado, ele ia encontrar o botão com esse nome entrar e aí ia clicar e aí o teste ia funcionar, né? E aqui embaixo eu tenho o teste como é que ficaria, né? Então eu tenho o describe, formulário de login. O it deve preencher os campos e clicar no botão. Aí eu estou visitando aqui a minha base URL que já está configurada. Estou passando ci.get ID e-mail. Estou escrevendo e-mail no type, ci.get senha, estou escrevendo a senha, e aqui o ci.get, estou usando o botão, né, e estou clicando nele, tá? Dicas rápidas. Teste funciona melhor se os elementos estiverem com IDs ou data teste ID. Como? Aí tem aqui, ó, data-teste ID é igual ao botão de login. Então, isso daqui é um seletor muito bacana, né? E no Cypress ficaria assim, ó, ci.get, aí passa do jeito que está aqui, data-teste igual a isso aqui é um seletor, tá? A ação mesmo é o .click, o .type, né, o .get. Essas são as ações, tá bom? Evitar usar esse ci.get button. Vamos supor que eu tenho dois botões numa tela. Eu quero clicar no botão OK, um exemplo. Quero clicar no botão OK. Se eu passar ci.get button e os dois botões tiverem o mesmo seletor, o sistema ele vai se perder, então ele não vai conseguir encontrar, não vai conseguir fazer com que o teste passe, entendeu? Então, tipo, ci.get button é genérico, sempre prefira seletores mais específicos. Então, o que vem a seguir
No próximo material vamos validar as sessões realmente funcionarem, né? Realmente funcionarem. Exemplo, verificar a mensagem de sucesso / erro. Usar comandos como shout e contains. A gente já está utilizando contains, a gente só vai aprender um novo método, né? Utilizando o shout para fazer as sessões. Então agora a gente vai estar rodando esse primeiro teste. A gente vai estar criando uma tela de login, né? E aí a gente vai verificar. Então o que é que eu quero fazer? Eu quero entrar nessa tela aqui. Eu estou nessa tela aqui, né? Então eu vou criar um teste, meu primeiro teste. Então eu vou digitar aqui, vou criar um arquivo primeiro teste. Primeiro teste .ci.js meu primeiro teste, beleza? Então nesse meu primeiro teste, o que é que eu vou fazer, galera? Eu vou rodar um describe. Eu botei vírgula, não é vírgula. Rename teste.ci.js. Eu já rodei o primeiro teste, né? Então, segundo teste. Teste de login. Teste login.ci.js. Beleza. Describe. Teste de login. Aí aqui já me dá um exemplo, né? Mas eu não vou utilizar esse exemplo, tá? Só vou colocar isso aqui, ó. Deve logar com sucesso, tá? Esse daqui vai ser o nosso segundo teste de login. Então, o describe é teste de login. Então, onde eu passo it deve logar com sucesso, tá? Então, já estou passando a URL, que a URL é essa aqui que a gente tem, né? Salva lá. Aí, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai rodar o CI. Aí, eu vou te ensinar um macete, tá? Vou te ensinar um macete muito legal. Para a gente pegar o localizador, né, o seletor, a gente pode fazer o seguinte. Tem duas formas, tá? A primeira forma é a gente vindo aqui inspecionar os elementos, né? A gente teria que vir aqui em username, né? Por aqui, que também daria certo. A gente poderia pegar o ID, username, né? Ou a gente podia pegar o placeholder, a gente podia pegar N possibilidades, né? Mas a gente pode também fazer da seguinte forma, tá? Vou ensinar para vocês. A gente pode rodar esse teste e a gente pode pegar o seletor pela ferramenta do Cypress, né? Pela ferramenta do Cypress. Agora, quando for testes simples como esses, beleza, dá para fazer de boa, né? Mas se for testes mais complexos, eu aconselho a vocês a pegar do primeiro jeito que eu ensinei vocês, tá? Pelo console, tá? Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente está nessa tela, a gente precisa preencher o e-mail, né, username, precisa preencher o password e clicar em login, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode vir bem aqui, ó, clicar nessa mirinha, tá vendo? Aí a gente clica aqui em cima do input uma vez, ele já gerou o seletor pra gente aqui, tá vendo? Então a gente copia, volta no nosso VS Code e cola. Tá vendo? Aí depois a gente só coloca o type. E aí a gente vai ter que passar o quê? A gente vai ter que passar as únicas coisas que aceitam, né? São todos esses nomes aqui, eles aceitam aqui no username. O único password é esse daqui. Então você escolhe o nome que você quer dar, tá? Eu vou escolher esse aqui, Visual User, né? Aí você vai preencher com Visual User, tá? Depois a gente vai voltar aqui e vai clicar em Password. Percebe que já gerou o seletor aqui em cima? Vai copiar esse seletor e vai colar aqui embaixo. E também vai passar o type. Pronto. Aí a gente vai voltar lá e vai pegar a senha. Secret Source.
e vai jogar aqui dentro, tá? Quer ver o teste funcionando? Dá um Ctrl S, que a gente já consegue ver que os dois campos foram preenchidos. Beleza, a gente já conseguiu fazer isso. Agora, galera, a gente vai clicar no botão de login, né? Para clicar no botão de login é simples. Você vai clicar na mirinha, vai vir no tela de login, percebe que já pegou aqui o ci.get e o seletor, vai copiar, vai colocar aqui embaixo, vai colar e vai passar um ponto clique. Passando esse ponto clique, a gente já consegue acessar o que a gente estava querendo acessar, né? Que era entrar na tela de produtos. Beleza? Vamos rodar de novo para a gente ver. Clicamos. Beleza. Agora, a gente vai pensar assim, pô, Fel, mas como é que eu sei que eu acessei realmente essa tela, pô? Né? Eu vi o negócio acontecendo aqui, mas como é que eu vou poder identificar que eu acessei? Então, galera, o que é que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui na tela de login. O que que nessa tela de login ela tem? Qual é o texto que tem muito igual quando a gente entra? É o Swag Labs. Então a gente não pode pegar pelo Swag Labs, porque ele tem também lá na tela inicial, né? Na tela de login. Ó, o Swag Labs aqui em cima, né? Então a gente tem que ver um texto que não tenha lá na tela de login. Qual é o texto que não tem na tela de login? Products. Qualquer outros aqui, Sauce, né? Pelo nome do produto, tá vendo? Isso não tem na tela de login. Então a gente poderia pegar pelo texto, a gente poderia pegar pelo botão, a gente poderia pegar por N possibilidades aqui. Mas para essa possibilidade eu vou pegar pelo produto, né? Pelo products. Então eu vou copiar esse texto, vou voltar no meu VS Code, vou colocar assim, ó, ci.get, aí eu vou passar o products, só isso. Só isso. Ah, vou passar um be, precisa be visible. ci.get, eu vou verificar. Na verdade, eu vou passar um ci.contents. Esse texto, ele existe na tela que quando eu acessar a lista de produtos, products existe? Se existir, aí vai validar, tá? Eu nem precisaria passar esse be visible, porque já vai estar visível, né? Então, bora ver. Vou rodar aqui esse teste. Digitou. Pronto. Tá aqui, ó. Contains. Certinho, tá? Então, galera, basicamente a gente já entendeu um pouco sobre describe, sobre o it, sobre o ci.get, né? A gente já entendeu um pouco sobre o contains, né? E a gente já rodou um teste, o nosso primeiro teste e o nosso teste de login. Então, se você está gostando desse conteúdo, não te esquece, se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o teu like e comenta aqui embaixo o que você achou. E até o próximo vídeo. Fui!